Na entrevista do dia com Maria Lígia Flandoli, uma análise do cenário político nacional, faltando 7 meses para as eleições. Quem analisa é o cientista político Cláudio Couto, coordenador do mestrado profissional em Gestão e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Muito obrigada por estar conosco, Cláudio Couto. Bom, Cláudio Couto, a intervenção federal na segurança pública do Rio continua dando o que falar. Fernando Henrique Cardoso disse que governos, sobretudo os que não são fortes, apelam para os militares que têm estrutura com hierarquia. Ao assinar aquele decreto que determinou a intervenção no Rio, Michel Temer reconheceu de público que o governo dele é fraco? Olha, eu acho que ele deu uma cartada no sentido de primeiro mudar um pouco a agenda de debate. Você vê que desde que começou a intervenção, a gente quase já não fala mais em Operação Lava Jato e uma série de escândalos afetando o governo. Todo mundo começou a se preocupar com a questão da segurança pública, que evidentemente é uma questão importante. E como foi uma medida com grande aprovação popular, isso também deu aí um bafejo de restauração da popularidade ou de ganho de alguma popularidade para esse governo. Também saiu do tema aquela agenda econômica, que era uma agenda impopular, ou seja, o governo conseguiu mudar a agenda. Agora, como é que ele mudou essa agenda? Primeiro, intervindo num estado, que é um estado governado pelo próprio partido do presidente da República, pelo PMDB. Há outros estados com problemas de segurança, o Ceará, né, por exemplo, que vem enfrentando problemas sérios, mas é governado por um partido de oposição. Ali o governo não quis intervir para não jogar água no moinho da oposição. E quando interveio, é uma intervenção que é federal, muita gente falou em intervenção militar, até essa frase do Fernando Henrique reforça essa ideia, a intervenção não é militar, a intervenção é federal. Mesmo com as chefias estarem todas nas mãos de militares? Pois é, ela não é uma intervenção militar, mas ela é uma intervenção feita utilizando-se a estrutura dos militares. Acho que... E o comando. E o comando, e não só o interventor, como aqueles que ele colocou abaixo. E a gente teve ontem aí uma amostra de como é que militares funcionam. Aquela entrevista foi uma coisa surreal. É uma entrevista em que quase não se podia fazer pergunta, em que a transparência é mínima. Qual entrevista você está assistindo? Do interventor, em que ele não respondia direito aquilo que lhe era levantado. As pessoas faziam perguntas... Do Braga? Isso, né? As pessoas faziam perguntas previamente elaboradas por escrito, com temas restritos, ele respondia o que queria, ele dia as questões. Ou seja, mostra que quando os militares tomam a frente de uma ação dessa natureza, o jogo é outro. Agora é interessante também que cabe aí a partícula C. Né? Se der certo, muito bom para o Temer, pode ser, se ele pretender uma reversão de popularidade, da impopularidade, que ele consiga, mas ele está aí numa dependência da eficiência dessa intervenção. Sim. E há um questionamento muito grande para as próprias Forças Armadas. Sim. Se eventualmente não for bem sucedida, né, o quanto isso desmoraliza uma instituição que presumivelmente deva ser tão forte. E aí entra, então, a indagação. O ano é eleitoral. Sim. Pode ter sido. O Temer corre o risco de ter dado um tiro no pé? Olha, corre o risco se houver, digamos, tropeços nessa ação. Né? Digamos, pessoas podem ser atingidas por ações de militares, pessoas que não têm nada a ver com crime. Se isso, por exemplo, ocorrer, como já ocorre com excessos e ultrapassem limites da lei. E trapalhadas também, né? Porque pode ser excesso, pode ser trapalhada. Se isso acontecer, a gente não está dizendo que vai acontecer, mas se porventura acontecer, é um tiro no pé. Por outro lado, se houver uma clara percepção de melhora da situação de segurança, né? Se essas trapalhadas ou os excessos não acontecerem, o governo tem um trunfo. Claro que não é um trunfo, como talvez alguns aí imaginem, ou muita gente menciona, o próprio Temer pode acalentar, de tornar o Temer um candidato competitivo na eleição. Acho que falta muito para isso, por todo o histórico. E tempo, né, também. Né? Falta tem pouco tempo, 7 meses. Para se recuperar. Né? Pode ser, alguns já falaram até que é o plano cruzado do Temer. Né? Quer dizer, para oferecer resultados e, em consequência, ter a recuperação se der certo. Exato. É pouco tempo. É pouco tempo e mais. Melhora no Rio, piora em outros estados. Como é que fica?
vai fazendo intervenção, Não Brasil afora? Não, e muita gente vai falar, por que privilegiando aquele Estado enquanto nós estamos aqui à míngua? É um outro risco que se corre. Bom, falando então, em risco, eu lembro fácil. que, Cláudio, no dia mesmo que foi anunciada a intervenção, assinado o decreto, ele externou uma preocupação muito grande, fez uma comparação com 1964, na época do golpe militar, que ele disse que as coisas começaram assim, que ali houve aquela intervenção para garantir a segurança e a ordem no país. E era para ficar ali alguns meses, e ficou mais de 20 anos. Então, a preocupação é que algo semelhante pudesse estar começando a acontecer no Brasil. Temos indicadores disso? Eu acho que é um pouco de exagero nisso, né? Porque o que houve ali foi um golpe de Estado que derrubou um presidente da República por meio da ação armada, né? Os tanques foram às ruas e deram o poder a um general. A gente não tem isso, né? A gente tem uma intervenção federal em que um general foi nomeado. E pontual, né? É pontual em todos os sentidos. Agora, é claro que o fato de você ter, por exemplo, um general no Ministério da Defesa, mesmo que interino, é um sinal muito negativo. O fato de você ter um ministro da Educação que vem a público e tenta censurar um professor universitário, numa atitude macartista, é uma coisa muito preocupante. Há sinais muito preocupantes, mas não me parece que eles componham um todo que leve a uma ruptura da ordem democrática. Dentre os sinais preocupantes, o que é para você questão substantiva? Olha, a questão substantiva, a meu ver, é uma certa desorganização da ação do Estado brasileiro em vários lugares, inclusive no Rio de Janeiro, por conta da questão da segurança, né? Para o que essa intervenção é uma forma de tentar resolver o problema de forma pontual. Agora, o Rio de Janeiro vai continuar um Estado falido em termos financeiros. Depois que o governo federal sair de lá, que o dinheiro que ele pode até levar por conta da intervenção não puder mais ser levado da mesma maneira, como é que esse Estado vai ficar? O problema vai voltar? E boa parte dos problemas de governabilidade no Brasil, de manutenção da ordem pública, passam pela situação dos estados. Se os estados estiverem mal, a gente tem um mau presságio para aquilo que nos espera depois das eleições desse ano. Bom, ano eleitoral. Praticamente há um consenso que a questão da segurança pública será ali um foco no debate eleitoral entre os candidatos desse ano. Mas tem uma outra questão que está sendo levantada ainda. Quem terá mais chance? O candidato que falar ao mercado financeiro ou o candidato que falar à população, no sentido de satisfazer as exigências, seja do mercado financeiro ou seja da população como um todo? Olha, falar ao mercado financeiro pode dar doação de campanha, né? Agora em termos pessoais e não em termos empresariais, pelo menos aquela que vier a ocorrer de maneira oficial. Agora, não dá voto de forma direta, né? Falar ao mercado financeiro pura e simplesmente pode inclusive fazer perder voto. Claro que ganha, no fim das contas, o candidato que disser coisas que o eleitorado quer ouvir, né? Coisas que sejam plausíveis. Pode até ser que esse candidato fique no meio do caminho. Se a gente voltar àquela situação da Carta ao Povo Brasileiro, que o Lula escreveu antes de ser eleito em 2002, ela era em boa medida uma carta ao sistema financeiro, mas que ao mesmo tempo se combinava com outras propostas do então candidato Lula, no sentido de mostrar que poderia ser um candidato financeiramente, fiscalmente responsável, mas ao mesmo tempo preocupado com questões sociais. Eu diria que esse tipo de mix é o que muitas vezes torna um candidato realmente competitivo. E naquela época não só foi eleito, como no primeiro mandato conseguiu, né? E conseguiu. Naquele primeiro mandato, né? Sim, diria que até o segundo, né? O problema, eu vejo, vem um pouquinho mais no final, depois da crise de 2008, e mesmo ali a questão se resolveu, e sobretudo durante o governo Dilma, quando se estica o que seriam soluções momentâneas. Eu agradeço muito, professor, Obrigado. Falar conosco, nos passar novos subsídios para a nossa reflexão. Uma boa noite, muito obrigada. Boa noite, Maria Elisa, obrigado.